Danilo Luiz, seja muito bem-vindo ao Próximo Passo. Hoje a gente está aqui com um jogador do Flamengo, começou sua carreira no América Mineiro, depois Santos, Porto, Real Madrid, Manchester City, Juventus, o primeiro capitão não italiano da Juventus em 60 anos, nos últimos 60 anos, e agora atleta de futebol do Flamengo, fez o gol da final da Libertadores, que deu a vitória para o Santos lá em 2011, e depois de novo repetiu a história fazendo o gol da final da Libertadores contra o Palmeiras pelo Flamengo em 2025. E é uma honra, cara, receber você aqui. A gente já se conhece, né, um bocado, mas é sempre bom estar aqui na sua presença. E, cara, a primeira coisa que eu queria te perguntar, como que tá esse clima depois de voltar da Copa do Mundo? A gente ficou com muitas dúvidas, né? O torcedor brasileiro, ele ficou com muitas dúvidas sobre, por exemplo, quem tinha que ter batido aquele pênalti contra a Noruega, né? Quem que tinha que ter sido escalado e convocado em determinados jogos. Então, brincadeiras à parte, a gente não vai entrar nessas polêmicas porque a gente já está um pouquinho saturado de falar de tantas coisas assim. E a gente quer saber mais de você, como é que foi a sua volta para cá, como é que você está se sentindo um mês depois de Copa do Mundo. A gente ainda não ouviu muitos atletas da seleção falarem sobre como que foi esse retorno para cá. Como que você está se sentindo? Já começou forte, né? É um prazer estar aqui com você, fazendo parte do Próximo Passo, esse projeto que eu tenho tanto orgulho de assistir crescendo e de ver cada vez mais pessoas vindo aqui, sentar no seu sofá e contar sobre a vida deles, sobre a história, né, sobre aquilo que eles vieram fazer como missão na Terra. A Copa do Mundo, passado esse tempo, ainda está decantando ainda todas as sensações, tudo aquilo que aconteceu. Eu, por via de regra, fiz aquilo que eu faço sempre, que é quando eu começo um trabalho e depois eu vejo que ele vai terminar, eu vou para Bicas. Então, né, é meio que como fechar um ciclo, né, na minha terra natal, ir lá para o meu sítio, botar o pé na terra, assentar as ideias, sentir tudo aquilo que precisa ser sentido, de bom, de ruim, olhar de um outro ponto de vista tudo aquilo que aconteceu, que realmente foi frustrante. Obviamente, antes da competição, poucas pessoas falavam que o Brasil estava entre os favoritos, mas a camisa, a história e o time que tinha diziam que o Brasil sim poderia ter ido mais longe, ter feito um resultado mais importante, e a gente não conseguiu, a verdade é essa. Não vale a pena falar sobre fracasso, mas a gente não conseguiu ir adiante. A gente ficou muito aquém do que era o nosso potencial de equipe, nosso potencial individual, e isso causa ainda mais frustração, é mais difícil ainda de digerir, é mais difícil ainda de interpretar o que aconteceu. E, obviamente, eu tenho certeza que o nosso torcedor merecia mais, merecia, porque o país, muitas vezes o futebol causa essa alegria, causa essa euforia, essa vontade de estar junto, de torcer junto, de se reunir, né? E um país que vive tantos momentos difíceis, tantos problemas assim em todos os sensos, merecia mais, merecia que a gente tivesse conseguido chegar mais longe pelo menos, e fica a frustração, é algo que eu vou levar comigo por bastante tempo ainda. Imagino que seja realmente muito duro, e assim, mesmo durante as coletivas de imprensa, né, ou depois saindo de um jogo, a gente ouvia você falar, e sempre num tom querendo, né, trazer muito para a realidade o que era, né, a seleção brasileira na conjuntura que ela estava ali posta naquele momento, né, uma seleção relativamente nova do ponto de vista de estrutura, né, a seleção brasileira passou por muitas mudanças num período muito curto de tempo, a ponto de estar preparada de fato, como outras seleções se prepararam para jogar uma competição desse porte. Você falou muito sobre isso, foi criticado, né, por algumas pessoas por trazer o realismo. Acho que lidar com a realidade às vezes é difícil, as pessoas não querem encarar ela da forma como ela é, e você tocou num ponto super importante agora, que tem a ver com o Brasil, país do futebol, mas também Brasil por si só, né, como país, como entidade, e a gente está indo para um momento muito importante agora de eleições, por exemplo, né? Então, assim, quando a gente pensa
no Projeto Brasil, o que você acha que a gente tem que reestruturar no Projeto Brasil? Porque o que acontece no futebol também reflete muito o que está acontecendo na sociedade e vice-versa. Como que você traça um paralelo entre esses novos projetos que a gente precisa construir enquanto coletivo, enquanto sociedade, enquanto time, que vão fazer com que a gente consiga ser uma nação melhor dentro e fora de campo? É interessante essa pergunta, é interessante pensar dessa maneira, porque assim como o futebol, né, e a seleção brasileira, eu vejo um país com muito potencial humano. Isso foi uma das coisas que eu toquei muito no ponto quando eu voltei para o Brasil há 1 ano e meio atrás, depois de tantos anos fora do país, que era incrível potencial humano que nós temos. As pessoas têm uma potência intelectual, de certa forma, que é intrínseca, não um intelectual de universidade, de escola e tal, sabe? As pessoas aqui são inteligentes nesse senso, elas se viram, elas dão um jeito em tudo, assim. As pessoas, de certa forma, são rivais em alguns momentos, mas quando precisa se juntar, precisa unir forças, elas se unem, elas se juntam. Então, assim, por que não aproveitar isso para a gente andar por um rumo melhor, né? Ontem ainda eu ouvi um podcast que a professora Lúcia Helena Galvão falou. Na sociedade em geral, assim, né, tem gente que fabrica foguetes, sabe, usa tanta inteligência e tecnologia para alcançar coisas assim que são tão importantes também, mas, cara, e o tanto de gente que está sofrendo, passando fome, sem ter as necessidades básicas atendidas? Por que a gente não converte essa força, essa inteligência global assim, para essas pessoas? E eu penso que aqui no nosso país é um pouco por aí. Assim, a gente muitas vezes está muito preocupado com muitas questões que também são importantes, mas que podem ficar em segundo plano e que a gente possa se preocupar mais com essa base, né? com essa divisão melhor de recursos, sejam eles recursos, né, tangíveis e recursos intangíveis, para que a gente possa fazer um país melhor. Você fala, né, da base, dessa estrutura, o que você considera assim, que são os elementos principais que a gente deveria ter como construção? E aí, né, voltando para a seleção brasileira especificamente, o que são os elementos que hoje faltam e que deveriam ter para a construção de um coletivo melhor, mais eficiente? Se tratando de seleção brasileira, eu acredito que a construção de um ciclo desde o início, com pensamento a longo prazo, né? Um pensamento realmente de formar e capacitar jogadores que tenham bastante identificação com a camisa da seleção, tenham bastante identificação com aquilo que eles representam para o povo, né? Então, essa ideia de que eu jogo futebol, mas eu não tenho muito a ver com as questões sociais, e isso não vai para campo, isso não vai para a construção de um ciclo, isso para mim é algo que tem que ficar de lado, sabe? É necessário encontrar esse meio termo onde o atleta ele tenha essa identificação sim com a camisa, futebolisticamente falando, mas também de forma mais ampla. E isso, dentro de campo, isso traz muito mais motivação, isso, sabe, saber por quem você está lutando, por quem você está em campo, obviamente pela camisa, pela tática, pelo treinador, pela sua família, que são coisas que a gente normalmente cita, mas por um país, por uma sociedade, sabe, pela sua cidade de origem, pela uma geração de jovens e crianças que sonham em se tornar jogadores, em representar o país, em representar o lugar de onde vem. Então, assim, para mim isso é muito importante, que os atletas possam ter essa consciência e que isso se torne força dentro de campo, né? E na preparação e no enfrentar desafios. Depois todo o resto, nós temos treinador importante de muita experiência, jogadores que jogam nos melhores campeonatos do mundo. Então, assim, isso é algo que é um detalhe, eu diria, perto disso que eu falei, que é essa identificação e esse entendimento do porquê realmente se vai em campo pela seleção brasileira. Sim, nesse ponto você tocou numa coisa muito chave para mim, porque recentemente eu estava escutando um podcast, acho que não vem ao caso aqui citar nomes e qual podcast era, mas você fala, né, dessa identificação.
né, do jogador com o porquê ele está ali, né, o que ele representa naquele momento, até para que o torcedor também se sinta identificado. E aí nesse podcast eles falavam, né, sobre essa coisa a falta de um herói romântico, né, que representasse a seleção brasileira. E aí, infelizmente, né, a pessoa que estava conduzindo o podcast, até uma pessoa que eu, né, tenho uma estima assim, pela obra dele, mas ele fez um comentário muito infeliz, no sentido de que ele trazia assim, né, que o Brasil não produz mais heróis, e ele fez uma fala um pouco ingrata, eu preciso falar disso aqui, mas dizendo que no momento, por exemplo, em que você ia fazer uma coletiva de imprensa, que você trazia um pouco mais de conhecimento, ele falava assim, não, o Danilo, por exemplo, falando platitudes de psicologia, num tom meio de deboche, e eu fico um pouco injuriado com isso, porque assim, como é que a gente pode produzir, né, esses heróis que ele tanto quer, se ao mesmo tempo, quando a gente tem uma pessoa que se importa com o trabalho que está fazendo, tem interesse e curiosidade, que veio, né, de Bicas, do interior do Brasil, que saiu com 13 anos de casa para jogar futebol, para dar um futuro melhor para sua família, para as pessoas próximas, acaba sendo motivo de deboche num podcast, né, por uma pessoa que está ali dentro de um lugar assim de intelectual, né? E como é que você se sente assim quando vem esse tipo de crítica? Porque me parece que às vezes as pessoas não entendem, né? Assim, é um cara branco de uma elite que foi criado no berço de ouro, tratado com leite de pera, falando de um cara negro que veio do interior de Bicas e que fez de tudo para dar um futuro melhor para sua família, inclusive para sua mãe, que teve você com 15 anos de idade. Então, parece às vezes que não tem uma empatia das pessoas em entenderem o lugar, né, da onde vocês, muitos atletas de futebol vieram, né, o quanto de talento que o Brasil produz em relação a isso. Eu queria saber como é que você se sente em relação a essas críticas, o que você pode dizer para esse tipo de coisa? É interessante isso. Veja bem, aquilo que nós fazemos em campo precisa ser separado do restante da construção, né, da figura do atleta, né, e do digamos, como ele disse, um herói? Um herói. Do herói, né, que se espera. Dentro de campo, a gente tem que dizer que não existe raça, cor, gênero, de onde você veio e tal. Você precisa fazer, né, aquilo que se propõe a fazer o trabalho, se preparar, independente de qualquer coisa, é tudo igual. Mas, obviamente, quando se trata das leituras assim fora de campo e leitura de vida em geral, e até próprio do futebol assim estruturado e tudo isso, esse tema do herói, assim, eu penso que se espera um tipo de herói já pré-desenhado. Então, assim, como né, não sei quem foi que falou na realidade, o herói precisa ser da forma como ele espera que seja. Então, é um pouco complicado, porque aí você tem que se colocar na expectativa de outra pessoa para se tornar um herói. E é isso que muita gente faz, na verdade. E eu penso que até por aí nasce a grande maioria assim, da nossa infelicidade enquanto pessoas, enquanto atletas, enquanto profissionais, que é a tentativa de se encaixar na expectativa de outras pessoas, né, daquilo que as pessoas esperam de você. Eu diria que a filosofia e a psicologia salvou minha carreira justamente por entender que eu tinha que saber exatamente quem eu sou, o que eu aporto, o que eu dou de positivo para a minha equipe, para os ambientes que eu estou, e não esperar de que eu tivesse um reconhecimento como esse, por exemplo, externo. Isso eu penso que é um aprendizado para a vida, é o que eu sempre falo, falo para os meninos lá na Seleção Brasileira, falo no Flamengo, falo sempre nos clubes que eu passei, falo para os meus filhos, falo para os meus irmãos, para os meus amigos, falo, cara, tenha certeza absoluta de quem você é. Porque se você não tiver certeza absoluta de quem você é, vão determinar quem você é. E normalmente não tem coisas boas para essa definição sobre você. Então, assim, essa construção ela precisa ser diária, ela precisa ser honesta consigo mesmo, mas ela precisa se olhar para a própria história, para aquilo que está construindo de forma orgulhosa, de forma a falar, cara, não, eu estou construindo uma coisa interessante, eu estou me construindo como ser humano e como profissional de forma interessante. Depois, obviamente, aquilo que fala A ou B, a gente não tem controle, assim. É óbvio que é necessário que nós, atletas da Seleção Brasileira, principalmente, que a gente faça o máximo possível para
aumentar essa identificação com o torcedor raiz, digamos assim, com as pessoas mesmo que acompanham o futebol, que gostam da seleção, sabe, que não tem interesses porque vão num podcast A ou B, porque emitem opinião Y ou Z e vão ganhar like no Instagram ou aqui ou ali, sabe? Mas essa identificação da torcida de rua que te para e te conhece, fala, pô, obrigado por aquilo que você está fazendo, por como você representa e tal. É isso, assim, porque senão, se a gente for ficar agarrado nesse estereótipo de qual herói eu tenho que ser, desenhado pelas pessoas, assim, que, como eu falei, buscam, de certa forma, estar ali sentado na cadeira e falar alguma coisa sem estar construindo nada, aí é difícil viver, realmente. Existe essa dificuldade, eu acho mesmo, das pessoas entenderem que o atleta ele é um ser humano, né? A gente coloca, às vezes quando a gente faz referência, né, a um atleta de futebol, um atleta de qualquer outro esporte, a gente se refere como atleta, ou herói até, e não como humano. E eu acho que nesse momento as pessoas elas esquecem também que quando elas fazem críticas, elas estão falando com um outro ser humano. Se você não se importar, eu posso ler algumas coisas aqui, por exemplo, de críticas que já saíram assim sobre você, porque eu queria saber assim genuinamente do ponto de vista humano, que essas pessoas elas pensassem assim, como é que seria se elas recebessem, né, esse tipo de crítica, assim, como que fica para elas. Outro dia até eu estava numa discussão com um amigo meu por conta de uma fala sua depois de um jogo na Copa América, e que você falou assim, não tem ninguém de brincadeira aqui, você foi falar com o torcedor e tal. E aí ele veio falar comigo sobre isso, ele falou assim, pô, você acha que o Danilo tinha que ter feito aquilo? Eu falei assim, olha, eu não estou no papel de julgar o que o Danilo deveria ter feito ou não, mas como é que você se sentiria, por exemplo, se você estivesse sentado na sua cadeira, no seu trabalho, e de repente as pessoas começassem a falar no teu ouvido um monte de coisa sobre você? Você está ali, sentado, fazendo o seu trabalho, ou você está numa mesa de reunião e de repente todo mundo te criticando. E aí são críticas, né, das mais esdrúxulas possível, do tipo, o cara tá velho, aposenta logo, era melhor não ter convocado, time de aposentados, coisas do tipo. E eu não sei, assim, eu queria saber... Essa foi carinhoso. Mas eu queria saber como é que você... tem uma que eu sei que você pessoalmente não gosta, que uma vez falaram que você era desengonçado. Pô, desengonçado me quebrou, cara. Todo tipo de crítica assim passa realmente batido. Agora, quando for desengonçado, essa machucou. Essa foi difícil de digerir, assim. Você acha que a gente tem que... Você acha que, assim, óbvio que o torcedor ele tá no papel dele de criticar, de fazer pressão. Não estou dizendo que o esporte mexe muito com as nossas emoções. É impossível um torcedor ficar quieto ou calado. E a gente nem quer isso, a gente quer que participe. Mas eu acho que, às vezes, me parece que tem um certo exagero, uma falta de entendimento de que nós, seres humanos, estamos falando com outros seres humanos. Primeiramente, nesse caso aí do torcedor e da Copa América, eu já falei algumas outras vezes e eu me arrependo. Peço desculpa ao torcedor que eu tive ali o bate-boca na hora, porque o torcedor está no direito dele, independentemente ali no estádio, de cobrar, né? Principalmente depois era um empate da seleção brasileira na estreia, então o torcedor estava bem chateado. E a gente espera, como você falou, que o torcedor, tem a emoção mesmo todo o tempo ali. Só que sem esquecer que nós também temos emoções. Então, às vezes, pode acontecer isso aí que aconteceu comigo de rebater algum e pronto. Não é que eu tô contra toda a torcida ou vice-versa. É porque temos emoções ali naquele momento. As emoções, elas são aceitas da torcida, daquilo que vem de fora. Óbvio, sempre foi assim, sempre vai ser, mas também tem que ser aceita por parte do jogador, né? Não é porque o jogador tem que ficar todo o tempo calado como um robô, né? É difícil falar sobre isso, assim. É um tema... Porque principalmente hoje com rede social e tudo, as pessoas têm acesso e têm uma capa, né? Muitas vezes nem a coragem de falar da própria conta assim, pessoal, as pessoas criam os fakes assim, para poder proferir xingamentos, para poder disparar ali, né, a frustração dela muitas vezes, e se entende, isso é normal. Mas muitas vezes também é algo pessoal, é algo que algo que a pessoa só quer ferir o outro, só quer de certa forma fazer com que o outro se sinta mal mesmo. Mas isso não é só no futebol não, Pirim, isso é
é na vida, assim. Obviamente que no futebol fica amplificado e eu te digo, nem cabe falar sobre as críticas deveriam ser mais suaves brandas, ou brandas, né? Nesse senso. Eu acho que é normal, assim. Felizmente ou infelizmente, não sei, é normal porque as pessoas usam o futebol como um escape, assim, da vida. Então o futebol eles usam como que se aceita tudo, pode falar tudo. Não é assim, não deveria ser assim, mas é o que é. Infelizmente, não vai mudar. Isso é algo que não vai mudar. Cabe a nós, atletas, assim, se preparar, como eu falei, ter certeza absolutamente daquilo que se representa, entender que o que eu fiz foi bom, foi médio, foi ruim, independente do que estão falando, entendeu? Sim. Porque senão você para pelo caminho. Dani, inclusive em contrapartida, né, agora falando da parte legal e positiva, construtiva, né, as pessoas descobriram Danilo nessa Copa do Mundo, né, pessoas muito renomadas, ícones da nossa cultura brasileira, falando comentários, por exemplo, tô maluca por esse bofe, vivi para ver um jogador de futebol brasileiro, sabendo se comunicar e falando de psicologia, como se isso fosse, né, uma coisa assim muito absurda. Ele chegou descontraído, chegou filosofando, num tom de voz meio angelical, coisas do tipo. Uma postura de um verdadeiro capitão. Danilo entrou no segundo tempo, fez a diferença. Danilo é muito capitão, uma liderança. Você se sentiu assim, você se sente diferente por esses comentários muito positivos? Porque parece que as pessoas elas não têm a menor expectativa, né, de que um jogador de futebol, um atleta de futebol, possa saber se comunicar, possa ter interesse em psicologia e psicanálise. E aí, ao mesmo tempo, né, a gente agora tem uma série que lançou agora na Globoplay, que é a Jogada de Risco, o lado, como é que era? O lado obscuro do futebol. E aí me causa um pouco de confusão na cabeça, porque assim, a gente aprendeu a criar um estereótipo negativo do jogador de futebol. Na maioria, aquilo que a gente vê saindo no jornal são comentários e notícias sobre polêmica, alguma coisa que acaba destruindo mesmo, né, o que é o jogador de futebol. E de repente aparece você como se fosse esse ser de luz, muito diferente de tudo, mas ao mesmo tempo uma série na Globoplay que parece que não joga muito a favor. Como é que a gente pode fazer para desconstruir esse estereótipo, essa caricatura que ficou, né, fizeram do jogador de futebol, para que não seja anormal as pessoas saberem que, um atleta de futebol, sim, ele sabe se comunicar, sim, ele tem interesse em muitas outras coisas, inclusive em psicanálise, filosofia e tantas outras coisas. O que a gente precisa fazer para mudar essa mentalidade e como é que você se sentiu com esses comentários super positivos e super legais sobre a tua personalidade? A respeito dos comentários, assim, da construção da imagem, obviamente, em certo modo, eu fiquei surpreso, até porque, ou seja, não é nada diferente daquilo que eu faço minimamente nos últimos 10 anos da minha vida e da minha carreira. A forma de se comunicar, a forma de tentar atingir as pessoas por outro ponto de vista, assim, cada vez que eu tivesse a oportunidade de falar e de estar ali em algum lugar onde tivesse bastante visibilidade. A minha forma de me comportar em campo e nos ambientes também não mudou nada, né? Obviamente, com o passar do tempo, você vai tendo mais conteúdo em todos os sensos, né? Seja humanamente, seja conteúdo ali de campo, de vestiário, tudo isso, né? Mas e isso nunca tinha sido assim tão falado quanto foi na Copa do Mundo. Obviamente, a Copa te dá esse holofote, essa lupa, né? Muito maior do que qualquer outro momento. Mas é engraçado porque a minha luta, de certa forma, é essa, assim, né? Tentar, pouco a pouco, ajudar a desconstruir esse estereótipo que vem justamente citado na jogada de risco aí, né? Esse estereótipo que vem justamente reforçado ali. A minha luta é justa pelo contrário, assim, né? Tentar demonstrar que o atleta de futebol, ele tem seus compromissos, né, treino, viagem, concentração e tudo isso, mas você pode também navegar e pisar em locais onde qualquer outra pessoa pode. Você pode falar de temas e assuntos que qualquer outra pessoa também pode falar. Isso, ser um jogador de futebol, muito pelo contrário, não te limita a nada, né? E também, eu acho que não podemos ser hipócritas, né? Se a gente quer falar ao lado obscuro do futebol,
perfeito, mas tem o lado obscuro de tudo. Todas as profissões, todas as carreiras vai ter o lado obscuro. Então, mas óbvio que o futebol é igual um, sei lá, um ataque de pitbull. Um pitbull ataca, vira notícia em qualquer lado, né? Um cachorro vira-lata, morde gente toda hora e não é tanto notícia. O futebol é um pouco isso, o futebol dá ibope, muito por culpa nossa também, dos atletas, porque a forma como a gente se faz ver, ela é pouco humana, sabe? Ela é muito, a gente se coloca também muito nesse lugar de intocável, de invencível, nesse lugar de herói. E aí que entra essa coisa complicada, porque muitas vezes nós queremos ser tratados como, né? Aqui tem um ser humano aqui tem um ser humano, aqui você tem que ter atenção com o que você fala comigo, a forma como você fala comigo. Mas você se coloca num senso onde você só mostra um lado belo, só se mostra bem vestido, com roupas de marca, com os nossos relógios, carros e por aí vai. E as dificuldades a gente não mostra, a gente não fala com sinceridade para fora. Hoje em dia a gente não precisa com todo respeito, assim, a imprensa tradicional. Hoje em dia existem as redes sociais, a maioria dos atletas hoje tem muitos seguidores, um alcance enorme. Você pode se fazer ver e se mostrar da maneira que você quer e da maneira que você é, genuinamente falando. Isso sim causa aproximação, isso sim faz com que as pessoas possam te olhar de uma forma mais humana, assim, sabe? Essa coisa de... o atleta tem responsabilidade sobre si, mas sobre a família também, sobre os amigos, sobre o entorno, sabe? Porque é impossível que eu queira que as pessoas me olhem de uma forma mais humana e mais respeitosa se a minha família, meus amigos estão lá esbanjando, com todo respeito, fazendo um unboxing de bolsa de marca, de viagens e restaurantes maravilhosos. No país que a gente vive, que a maioria da nossa população é carente e trabalha, vende almoço para comprar janta, entendeu? Então nós temos que ter essa responsabilidade aí, porque senão nós vamos ficar só fortalecendo essa situação do jogador que vai pra noite, que é mulherengo, que gasta dinheiro com carro pra caramba, com noitada. Nós temos que ter essa responsabilidade e cobrar também das pessoas que estão ao nosso redor e falar, opa, peraí, você sabe o país que você vive? Você sabe a realidade das pessoas? Então, calma lá, você quer gastar teu dinheiro, comprar o que você quiser, presentear o que você quiser, você faz, mas guarda pra você. Não fica esfregando na cara das pessoas, porque depois é impossível que te julguem como uma pessoa, eu tenho sentimento, eu sou humano. Calma. Isso deve, com certeza, causar uma ansiedade absurda, né, nas pessoas. Assim, o atleta de futebol ele tem essa responsabilidade, essa influência, principalmente na juventude, né? E eu fico imaginando as milhões de crianças que observam vocês, né, cada passo, cada respiro, tudo que vocês fazem. Então, realmente, dar esse bom exemplo faz com que a gente tenha a possibilidade de produzir melhores exemplos também, né, a longo prazo na sociedade. Dentre os temas, né, que a gente ouve você falando, né, saúde mental, educação, o que você tem feito hoje na sua vida particular ou como empreendedor, empresário, para fazer com que esse trabalho de educação e saúde mental no teu instituto, seja na Voz Futura, ele possa ser mais visto e influenciar mais positivamente a sociedade? Bom, posso falar primeiramente do Futuro Redondo, né, que é o meu projeto social, que é lá em Bicas, a cidade que eu sou, onde eu nasci, onde eu cresci, né, que hoje atende 200 famílias, e que a gente usa o futebol para poder, de certa forma, diminuir o tempo ocioso das crianças nas ruas, fazer com que eles possam estar tendo contato com treino de futebol, que é um chamariz, obviamente, e que depois a gente, paralelo a isso, oferece atendimento psicológico, acompanhamento dentário, acompanhamento de médicos, a gente oferece alimentação, né, dentro do momento que os garotos estão lá no nosso projeto. Vi que vocês também fazem alfabetização para idosos, né, também na parte de BH. Que é maravilhoso essa situação. Que infelizmente essa parte agora a gente está finalizando e está centralizando em Bicas, porque eu sempre acredito que, outro dia eu ainda estava ouvindo, né? Alguém falou que era assim, se você não pode acabar com a escuridão do mundo, acenda uma vela.
pelo menos. E eu sempre fui da opinião de que acenda uma vela do lugar que você é, perto de onde você veio, da sua raiz, né? Então esse meu projeto lá em Bicas, ele trata muito disso, da juventude, da molecada, fazer com que eles possam, de certa forma, aprender a sonhar, aprender a enxergar além dos muros, além das amarras, além dos limites, né, que muitas vezes são impostos, porque dizem que se você é de tal lugar, você não pode chegar num nível X. Pô, não existe isso, entendeu? Então a gente tem que estimular essa capacidade dos jovens, principalmente, de sonharem e de se enxergarem nos ambientes que eles quiserem, tá? Depois eu tenho também lá em Juiz de Fora, né, que é o Vila Clube, que é um negócio onde tem restaurante, quadras, espaço para eventos e tudo isso, mas a gente tenta, de certa forma, paralelo, usar lá também para que as pessoas possam desacelerar, entendeu? Momentos onde as pessoas possam estar tranquilos, sem essa correria do dia a dia, que faz com que a gente, muitas vezes, viva no automático, responda no automático, sinta as emoções no automático também, e aí a vida vai passando, a gente não reflete sobre, a gente não para observar detalhadamente cada coisa. E depois a Voz Futura, não sei se você conhece, onde realmente... Me conta, fala mais. Onde realmente o objetivo é fazer com que as histórias, né, extraordinárias de pessoas ordinárias tenham visibilidade, né? Porque a gente sempre olha, né, para exemplos de artistas e jogadores de futebol, né, enfim, tudo. Celebridades em geral, assim. E, cara, do nosso lado sempre tem grandes exemplos de pessoas ordinárias, né, que não tem esse foco todo, que tem histórias incríveis e que tem aprendizados assim maravilhosos, que basta a gente sentar e ouvir, que você vai falar, caraca, essa pessoa fez isso tudo, como assim? Sim. Como é que a Globo não veio ver isso aqui ainda? Então é um pouco por aí, é um pouco o que eu tento fazer fora do futebol para poder ir acendendo uma velinha em cada lugar escuro ali da onde eu vim. Sim, e já que você não vai ver na Globo, você vai ver na Voz Futura. Na Voz Futura. E a gente falou, você estava falando, né, dos bons exemplos, né, dessas pessoas que têm histórias extraordinárias, mas ao mesmo tempo também tem muitos jogadores de futebol que são excelentes exemplos, e como a gente também está aqui para falar desses bons exemplos, que são pessoas assim próximas, sejam atletas aqui do Brasil ou de fora, que você tem como referência assim de bons exemplos, pessoas que estão fazendo projetos sociais legais, projetos de impacto importante que a gente precisaria conhecer, mas exatamente porque não aparecem na mídia tradicional, a gente tem esse espaço aqui agora para citar alguns nomes assim que você considera referências positivas no mundo do esporte, no mundo do futebol. É legal falar sobre isso, porque realmente são coisas que muitas vezes não têm a visibilidade que deveria ter, né? Às vezes uma mínima coisa que de certa forma é polêmica toma todo o espaço que em contrapartida a pessoa está fazendo de bem, assim. Pô, o João Gomes, né, que agora transferiu de time lá na Inglaterra, mas estava no Wolverhampton antes. Pô, é um cara que eu conheci na seleção brasileira e que tem ali o seu problema, né, na comunicação, na fala, mas que é um moleque que está fazendo um trabalho maravilhoso, assim, né, criou o instituto dele voltado para isso, né, para as pessoas com dificuldade na comunicação. Ele usou a própria dor para ajudar na dor dos outros. Ele é o exemplo, assim, né, ele é o referencial ali. E é engraçado que outro dia até vi o João. O João é um menino muito legal, assim, flamenguista, por acaso, né? Não por acaso. Eu vi uma coisa muito legal outro dia, que ele postou no Twitter, acho que eram 10 livros que ele tinha lido nos últimos tempos. E eu achei super interessante. Não existe isso, não vi sair em lugar nenhum. Não tem nenhum lugar que mostrou, olha, João Gomes, atleta de futebol, mostrou lá, indicou 10 livros que ele leu, entendeu? Não teve em lugar nenhum. E em contrapartida eu fui ler os comentários. E as pessoas dizem, mas esse livro é horrível, mas por que esse livro? Você não sabe nem ler, você não sabe nem escolher um título. Pô, peraí, tem como então? Vamos com calma. Antes é porque não lê, porque não quer ter conteúdo. Aí a pessoa começa a ler, começa a se desenvolver por outra parte.
Aí vem porque não sabe escolher o autor, não sabe escolher o título, o livro é ruim. Pô, gente, vamos deixar de ser chato, entendeu? Eu achei super legal, assim, inclusive achei muito boa a ideia. Eu vou começar a me juntar nessa onda do João aí e ver se a gente leva mais jogadores para essa coisa aí de indicar livros e fazer essa roda girar. Depois tem vários outros. Um que eu tenho que falar absolutamente é o Neymar, porque apesar de tanta polêmica fora de campo, e isso aí depende da interpretação de cada pessoa, né? O Neymar tem um instituto gigantesco que atende crianças e jovens lá de São Paulo, né? E oferece estrutura, e oferece coisas que as crianças não têm normalmente em casa. Isso é muito pouco falado, entendeu? Felipe Coutinho aqui no Rio também, agora, né, inaugurou há pouco tempo o instituto dele, dando apoio às crianças, e cursos de computação, e apoio em todo o senso. Então, assim, tem muita gente fazendo coisa bacana, tem espaço para que a gente possa olhar para isso, e como eu falei anteriormente, tem pessoas usando a força que se usa para criar foguetes, né, e para criar tanques de guerra, usando essa força muito pelo contrário, para criar paz, para criar estabilidade emocional para as crianças, para as próximas gerações. Isso é maravilhoso. Você é um cara que sempre no teu discurso também você fala muito sobre o futuro, né, das crianças e dos adolescentes no país e no mundo. Você, né, nasceu numa cidade pequena, né, viajou o mundo, conquistou muitas coisas, né, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista material e espiritual, mas ao mesmo tempo tem uma distância, né, muito grande entre quem era o Danilo adolescente, criança, qual era a realidade da sua família, para quem você é agora com 2 filhos. Como é que você faz para conciliar isso e para fazer com que os seus filhos cresçam tendo noção do ambiente que eles estão crescendo e tenham um senso de realidade, né, de que assim, você conseguiu dar isso, né, todo esse prestígio, esse privilégio a eles por tudo que você trabalhou e conquistou, mas sempre tentando trazer eles também para a realidade que, não foi sempre assim, né, a gente teve que trabalhar muito para chegar aqui, mas eles já cresceram numa realidade completamente diferente da sua. Como que você trabalha isso com eles e como que você trabalha isso em você, inclusive, né? Porque deve ser também muito complexo, de repente, voltar 20 anos na sua vida e pensar assim, caramba, 20 anos atrás eu estava ali no interior do Brasil, jogando no campo de terra, você já sonhava, né? Mas talvez sem saber necessariamente que você ia jogar 3 Copas do Mundo, você ia fazer 2 gols em final de Libertadores, que você ia passar pelos maiores clubes do mundo e conquistar os maiores prêmios. Como que faz para encontrar equilíbrio no meio disso e para trazer equilíbrio e paz de espírito também para os teus filhos? Muito difícil. Muito difícil. Porque a realidade é completamente diferente. Completamente diferente. É um exercício diário, é uma tarefa diária, assim, não tem descanso essa tarefa. Porque Ainda ontem, a gente estava comentando sobre isso lá no Flamengo, eu, o Alexandre, o Bruno Henrique, falando um pouco sobre isso, que na minha época, por exemplo, na nossa época, o pacote de bolacha a gente abria, o biscoito, era 2 biscoitos para cada irmão, 1 biscoito, ninguém comia um pacote de biscoito sozinho na minha casa, entendeu? Minha mãe fazia a compra do mês, comprava 6 iogurtes, assim, e, meu amigo, você tomou aquele ali, acabou, agora só no mês que vem, entendeu? E na minha casa, na nossa casa, hoje em dia, meus filhos foram para a Copa do Mundo e tiveram lá, sei lá, 40 dias nos Estados Unidos, sabe? Como que você dá esse entendimento para eles de valorização das coisas, dos esforços, de entendimento de mundo? Isso é muito difícil. É uma coisa diária, assim, é uma intervenção, intervenção em cada situação, sabe? Cada coisa que vai acontecendo durante o dia, essa é a forma como eu e a Clarice a gente tenta educar nossos filhos. É assim, cada momento você tem a intervenção. Fala, opa, peraí, vamos refletir sobre isso aqui. Olha, isso aqui, na minha época, o papai não era assim, eu não tinha isso. Ou para a gente ter essa casa aqui, o papai precisou fazer isso, aquilo. Para eles, mas mesmo assim é muito difícil. Mesmo assim é muito difícil. Por isso é necessário estar perto, fazer com que eles cresçam perto de você. E assim você vai
vai conversando, vai intervindo, vai refletindo sobre. Hoje mesmo tive uma conversa com os meus filhos sobre... Esses dias tiveram alguns episódios que a gente não estava junto e o comportamento não achei que estava legal. Então a primeira pergunta que eu falei, olha, como está o comportamento esses dias? E aí o João abaixou a cabeça e falou, médio. Falei, opa, pelo menos esse senso de... Miguel, como está o comportamento esses dias? O Miguel falou, pai, não foi muito legal não. Já é um começo, entendeu? Autorresponsabilidade. Já é um começo de conseguir pensar sobre o que está fazendo, sobre como está agindo. Mas essa questão de valorização dos esforços, de entender a realidade que se vive hoje, que a gente vive hoje, é uma realidade assim, anos-luz de diferença daquilo que foi um dia e anos-luz de diferença da maioria das pessoas do nosso país. Isso é uma coisa bem complicada, assim, como eu falei, é um trabalho diário e é um trabalho diário que a gente espera também que possa ter alguma ajuda da sociedade em si, assim, porque a gente cria os nossos filhos em casa, obviamente, dentro ali da nossa cápsula ali, mas a gente cria os filhos para o mundo, né? Então a gente espera também que o mundo possa, de certa forma, ajudar nisso, porque vai chegar um momento que eles vão ter que ir e enfrentar tudo que tem por aí, sabe? Mas é muito difícil encontrar o equilíbrio para poder fazer com que eles tenham a noção exata do quão privilegiados são e enfim. Dani, quando a gente se conheceu, eu te perguntei uma coisa que era assim, qual que era o seu objetivo de vida? E você falou assim, eu nasci para ser pai. E aquilo dali me marcou muito, né? Eu sempre lembro dessa fala porque eu achei muito bonito, assim, né? Você já ter a consciência de que você nasceu para o que você é. Né? Naquela altura você já era pai, né, de 2 crianças maravilhosas, Miguel e João. E hoje, né, já numa idade, aí eu vou usar aqui os comentários negativos, né, das pessoas, já tá velho, não sei o que, aquela coisa, né? Tá mais novo que eu, tá experiente, boa. Você, né, o atleta em geral, né, a gente costuma usar essa frase, né, falar assim, o atleta ele termina a carreira muito cedo, né, ele para de jogar ainda numa idade que, cara, ainda tem mais metade da vida para frente ou mais para se viver, fazer outras coisas. Ainda com aquela cabeça, né, do eu nasci para ser pai, eu lembro ainda de te provocar o que isso significava para você e você falar que era a tua responsabilidade de criá-los, né, enquanto seres humanos, né, de maneira muito construtiva e positiva, mas também pensando em legado, né, assim, o que você gostaria de deixar para eles no mundo, né, que eles levassem de você, mas ao mesmo tempo você também falava das coisas que eles traziam para você e que ajudavam nessa formação e nessa construção do seu próprio legado. Então, o que eu quero saber é o seguinte, o que Miguel e João te ensinam todos os dias para que você consiga construir esse legado que você quer deixar para o mundo? Pô, tá estudando, pergunta top essa. Eu tive a ajuda da Júlia, nossa diretora top aqui. Cara, pode ser que eu já tenha falado isso em algum outro momento, mas não muda, assim. O Miguel, né, que o Miguel tem 11 anos agora, foi meu primeiro filho, e ele veio justamente para falar assim, olha, desacelera, passa a olhar as coisas, os momentos e as pessoas mais no detalhe, mais com calma, olha para si mesmo com mais calma, com mais tranquilidade, empatia, discernimento. O Miguel é assim, se eu chegar para ele falar, eu vou... o papai tá indo lá na Zona Sul agora, em vez disso eu estiver indo no shopping ali na Barra onde é que eu moro, ele vai falar assim, sei. Porque, ou seja, quando ele me conhece tanto e ele me observa tanto assim, de uma forma tão detalhista, que ele sabe que se eu não falar a verdade para ele, sabe, se eu não for honesto com ele. Então ele me ensinou muito isso, assim, olhar, né, entender às vezes o que as pessoas estão falando e falar, essa pessoa ou não está passando por um bom momento, ou está me falando algo que não é verdadeiramente o que ela quer me dizer. Porque ele me ensinou muito a olhar com calma, entendeu? Com tranquilidade, reparar nos detalhes, sabe? Então o Miguel veio justamente para diminuir assim a minha velocidade no mundo, não em campo. Foi muito isso, assim. E o João,
Depois o Miguel assim, ele não joga futebol, por exemplo, filho de um jogador, visita todos os estádios, tudo, não joga futebol. Ele gosta da música, gosta da arte, entendeu? Desenha, escreve. Então, assim, se parece muito comigo depois de mais velho. O João já é o contrário. O João já é o espoleta, assim. Ele veio justamente para me forçar a não perder a minha espontaneidade, sabe? Aquela coisa de jovem, de criança, sabe? Que a gente vai perdendo ao longo do tempo por colocar um monte de capa e ficar com medo de ser julgado, ficar com medo de que as pessoas te apontem dedo. Futebol, então, isso acontece muito, isso muda muito até às vezes a forma de jogar, a forma de se portar em campo, e o João veio muito para isso, assim. O João é completamente espontâneo, dança, brinca, faz palhaçada, viciado em futebol. Bom, esse assunto já, né, já se sabe bem, ninguém é perfeito, inclusive um dos meus filhos, e veio para demonstrar isso, assim, da questão da espontaneidade, para que eu não perca a espontaneidade, a minha essência, para que eu possa ser eu mesmo autenticamente, independente do ambiente que eu tiver. Dani, você estava falando aqui agora, né, da criação dos filhos, né, de legado, do que você, né, de como você pretende, né, e tenta fazer a melhor educação possível, né, enquanto pai. Mas agora que você está chegando no momento da sua carreira em que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas eu queria muito te perguntar o que vai acontecer, né? Qual que é o seu próximo passo, né? Assim, o objetivo aqui desse programa, dessas conversas que a gente tem feito com as pessoas, é exatamente fazer com que as pessoas que estão se sentindo perdidas saibam que elas não estão sozinhas. Todo mundo passa por muitas transições ao longo da vida, né? Você é um exemplo clássico, claro disso, né? Todos nós aqui somos exemplos de muitas transições que passamos. E você está no momento da carreira onde começa a surgir essa pergunta, né, sobre qual vai ser o seu próximo passo. Tem alguma coisa que você já possa falar, queira falar, o que você imagina, algo que você já está fazendo agora que você gostaria de dar continuidade, algo que você não gostaria de fazer? O que você pode dizer para a gente sobre isso? Eu tenho falado bastante que o futebol me deu muito, né? Seja financeiramente, seja culturalmente, seja qualquer outro tipo de conteúdo, assim, enquanto pessoa eu cresci muito dentro do futebol, através do futebol. Então penso que tudo que eu aprendi, todas as experiências, os aprendizados de treinadores, de grandes gestores e tudo isso, eu penso que eu tenho uma espécie de dívida com o próprio futebol e para isso eu penso que estar no mundo do futebol depois de deixar de jogar é uma coisa bem posicionada nesse momento, porque até para que a gente possa ajudar, né, na construção do futebol brasileiro em si, né, na reconstrução, digamos assim, ajudar nesse novo momento, né, ajudar com experiência, com entendimento de várias situações que a gente aprendeu nesse giro pelo mundo e nas experiências aqui do Brasil também. Agora, como vai ser, isso é algo ainda que eu tenho refletido bastante, se é em questão de gestão e estrutura, se vai ser em campo, isso é algo que eu ainda não tenho claro, mas também não me impressiono para resolver. Talvez tenha mais pressão fora, né? As pessoas digam, o Danilo vem trabalhar aqui, ou o Danilo vai estar aqui, mas eu estou realmente tranquilo, fico lisonjeado. Por exemplo, no outro dia o presidente do Flamengo falou, né? Falou, pô, Danilo aqui no Flamengo, no ano que vem ele tem lugar, seja em campo, seja fora. Né? Em vários outros momentos já tive as portas abertas por outros dirigentes e treinadores para poder trabalhar na estrutura ou em campo. Então isso para mim é gratificante, mas eu estou decidindo com calma, penso que ainda estou muito envolvido, muito dentro, assim, o Flamengo é intenso, o Flamengo te toma muito tempo e energia, eu já sabia que era assim, então estou muito envolvido no processo ainda, né, como atleta, vestiário, treinamento, tudo isso que é o que tem que ser feito, mas estou refletindo com calma, mas verdadeiramente está chegando um momento onde eu vou ter que passar por essa transição com calma e recomeçar.
Eu ouvi o Ronaldo Fenômeno falando numa entrevista, eu não tenho certeza sobre esse dado que ele falou. Até andei procurando, vi algumas entrevistas na Forbes, algumas pesquisas sobre, de que 90% dos atletas, era assim, um percentual muito grande, depois que param de jogar, quebram em 5 anos, seja emocionalmente, seja financeiramente. Como que você vem se preparando para que isso não aconteça com você? Quais foram os aprendizados, as ferramentas que você tem usado assim, ao longo dos anos para chegar nesse momento com essa firmeza que você consegue falar agora, né? Com essa certeza, com essa lucidez que você traz aqui? E conhecendo você, eu imagino que tem um lado que talvez as pessoas olhem um pouco do ponto de vista meio esotérico, que é a espiritualidade. O quanto que a espiritualidade tem te ajudado e te ajuda ao longo da vida para você se preparar para um momento como esse? Primeiramente, assim, eu tenho que dizer que estruturalmente isso é importante se dizer, né? Ter profissionais e pessoas que saibam lidar com patrimônio, economia mesmo, né? Pensando a longo prazo, cada um dentro do seu patamar ali, né? De quanto foi capaz de ganhar durante a carreira. E ter pessoas em empresas profissionais sérias que estejam perto e não ficar, né, de certa forma, guardando o dinheiro debaixo do colchão, porque é potencializar aquilo que se ganha como uma empresa mesmo, geradora de recursos, para que você possa chegar agora no momento da vida e falar, cara, eu agora tranquilamente posso decidir com calma aquilo que eu quero fazer e ir fazendo projeções mesmo. Como eu quero estar daqui 20 anos, daqui 25 anos, o que eu quero ter para minha família, o que eu quero ter para os meus filhos, como eu quero estar vivendo, que tipo de vida eu quero levar, né? E traçar um paralelo ali com os recursos financeiros e ir estruturando isso com pessoas profissionais, com empresas sérias que existem aos montes aí, que podem ajudar. Depois, como você falou, emocionalmente, né? É importante de certa forma, é difícil porque, como eu falei, por exemplo, eu no Flamengo, assim, tô totalmente imerso e ligado, né, na função de atleta. Mas aí, de certa forma, em alguns momentos, ter a capacidade de ir pensando, cara, se eu não for atleta, que vida também que eu quero ter, assim? O que eu gosto de fazer? O que eu me vejo fazendo? Eu sou alguém além do jogador de futebol, eu sou alguém além do meu clube, além da seleção, além, sabe? Se desconectar e se desconectando um pouco disso em alguns momentos, para que o baque não seja muito, muito forte, assim, para que você seja capaz de se ver. Eu penso que muita gente não é capaz nem de se enxergar, né, fazendo outra coisa. E isso aí talvez seja a maior dificuldade emocional depois de se deixar jogar futebol. E espiritualmente, o que a espiritualidade me ajuda muito é a fugir das distrações. Silenciar assim, o mundo, de certa forma, ter um isolamento assim, do mundo, do barulho do mundo, de tudo aquilo que é oferto assim, a todo tempo, numa velocidade maluca, e olhar para dentro, assim, né? Olhar para as minhas sensações, para as minhas vontades, né? Realmente, para aquilo que eu entendo que eu preciso, sabe? Então, a espiritualidade te ajuda muito a silenciar o barulho do mundo, que é forte. O desafio é esse, né? Como ser alguém inteiro num mundo quebrado. Esse é o grande desafio. Então, a espiritualidade me ajuda muito nisso. Quando você olha para dentro, o que você enxerga e o que você sente? Eu sinto alguém que foi capaz de se levantar sempre. Essa para mim é o que eu olho para dentro de mim assim, e eu vejo que alguém que foi capaz de construir e reconstruir relações e se levantar. Depois de cada tombo, de cada derrota, de cada desafio, se levantar. Então qualquer coisa que eu vá fazer depois de deixar de jogar futebol, vai ter isso como marca forte, né? Vai ter isso como algo bem vincado, que é a capacidade de se levantar, de ir de novo, e de novo, e de novo.
Essa para mim é o que eu mais vejo assim quando eu olho para dentro. Você falou sobre a sua capacidade de se levantar, mas você também tem uma capacidade incrível de pular, né? E aí foi o que te levou aí ao salto do gol da final da Libertadores. E, cara, como é que é essa tua relação com o Flamengo, assim, de infância, de ser o seu time de coração? Jogando um pouquinho pra torcida, tá, galera? Mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como que é jogar no teu clube, né, depois de 13 anos na Europa, voltar pro Brasil, escolher o Flamengo conscientemente, emocionalmente, falar, cara, é nesse clube que eu vou jogar. E aí, ali tiveram alguns meses que, cara, o Flamengo parecia que estava se distanciando do primeiro lugar, né, no Campeonato Brasileiro, cara, um sentimento difícil, aí de repente vai para o final da Libertadores, cara, é aquela apoteose toda, aquele momento incrível. Queria saber qual que é essa sensação de ser flamenguista. Ontem, antes de começar o jogo lá em Porto Alegre, a minha camisa estava no meu lugar assim, e aí eu peguei a camisa e fiquei olhando para ela assim, sabe, admirando, olhando os detalhes, e enfim, depois guardei ela, e aí eu fui na fisioterapia, o Tupi, que é um fisioterapeuta lá do Flamengo, um grande Tupi, um grande profissional, grande amigo, falou, cara, tava reparando ali você ali viajando com a camisa e tal, pô, por que aquilo? Eu falei, Tupi, se me falassem que eu ia ter a carreira que eu tive, passar por todos os clubes e conquistas, e que eu ia vir encerrar minha carreira no Flamengo, que é meu time de coração e tudo, cara, eu teria assinado isso lá atrás assim, mas, pô, sabe? Só que o dia a dia vai te engolindo, né? As responsabilidades, resultados e dificuldades e tudo. Mas, cara, nós temos que parar para olhar esses detalhes que é realmente para, cara, eu jogo no Flamengo, meu amigo. Jogo no Flamengo, tive a possibilidade de escolher voltar para o meu time de coração que eu via de criança na televisão, comemorava os gols, saindo correndo pela rua e tal. Então foi bem marcante essa parte ontem, assim, que o Tupi falou, caraca, não vou esquecer isso aí nunca, assim, isso aí vou ficar com esse aprendizado, sabe? E a gente conversa muito sobre filosofia, esse tipo de coisa, assim. Então foi bem legal. E é isso, jogar no Flamengo nem sempre é possível desfrutar como se imagina, porque é uma loucura, realmente, uma loucura positiva, mas para mim é uma bênção, assim, sabe? É algo que eu falo, cara, é o cenário perfeito, assim, sabe? Eu não poderia imaginar um cenário mais perfeito para o passo final da minha carreira do que jogar no Flamengo. Ainda foi homenageado com o bandeirão da Urubuzada, né? Acho que ali deve ter sido uma emoção incrível, né? Também de ver que você, né, marcou uma história. Você está no legado do Flamengo agora também. Aí são coisas que nem é capaz de... Eu nem sou capaz de ter essa dimensão, sabe? Eu tava no Maracanã agora, no último jogo, sentado lá e tava vendo lá a minha bandeira lá balançando lá em cima, lá, cara. Sabe, é algo que eu não consigo ainda de mencionar. Muitas vezes é até difícil de acreditar realmente que o trajeto foi esse, assim, sabe? De que o cenário foi esse, se desenhou para que eu pudesse voltar a jogar no Flamengo e fazer parte de um momento histórico do meu clube de coração, assim. Eu espero daqui a pouco, quando eu deixar de jogar, parar com calma e poder olhar com mais tranquilidade e admirar realmente, porque para mim é admirável, assim, o Danilo lá de Bicas com 10, 12 anos teria muito orgulho daquilo que foi feito até agora. Dani, você comentou agora brevemente do Tupi, né, que ele é preparador físico, né, fisioterapeuta do Flamengo, e eu acho que as pessoas elas têm muita curiosidade, assim, de saber o que se passa no vestiário, né, de um clube ou de uma seleção brasileira, né, assim, a gente indo aqui para o final, fechando o ciclo, né, da nossa conversa, a gente começou falando de Copa, de seleção brasileira, e a gente falou muito desse mundo externo, um pouco do seu mundo interno, mas esse mundo dos bastidores também do futebol, eu acho que é uma coisa que causa muita curiosidade na cabeça das pessoas. Como que é o clima dentro de um vestiário de jogo de futebol, de uma competição tão grande como uma Copa do Mundo, por exemplo, né? Quando o time, por exemplo, no jogo contra o Japão, que está perdendo de 1-0, vai para o vestiário, consegue ter uma conversa. Como são essas conversas? Ou depois de uma derrota, como foi no caso da Noruega, como é que são essas conversas lá dentro? Quais são os sentimentos que passam pela sua cabeça? Porque é tudo muito rápido, né? Então você já tem que voltar, ou você já tem que dar uma declaração, você já tem que estar pronto para a próxima.
e às vezes eu acho que não dá tempo nem de digerir as próprias emoções. Conta um pouco assim desse bastidor de vestiário, o que se fala, o que se sente? O Guardiola falou isso em alguma entrevista, que era realmente essa grande dificuldade, talvez, do momento atual do futebol, né? Não existe tempo nem para celebrar as vitórias, nem mesmo para digerir as derrotas e deixar decantar ali aquele sentimento, porque o discurso e a necessidade é já o próximo jogo, o próximo momento. É o que é. Um dia ele mesmo falou, Guardiola, tá? Não sou eu, ele falou, vai ter que dar um jeito nisso, porque não são máquinas, né? Os jogadores, os treinadores, não são máquinas. Mas enfim, isso é papo para outro momento. Mas relações humanas e sentimentos, as falas, as sensações, elas são as mesmas das grandes decepções que a gente tem na vida, na nossa empresa, no nosso trabalho, e as alegrias, as euforias também, do mesmo modo. A forma de se dar a volta em momentos conturbados, em momentos de instabilidade, é olho no olho, sabe, falando sério, realmente definindo uma estratégia, uma forma de ir, de se fazer bem, dando as mãos uns aos outros e fazendo junto. Aquilo que é um pouco intrínseco a todo o ambiente que se trabalha em grupo, né? Só que o futebol se mostra pouco esses bastidores e realmente existe um pouco essa mística do que acontece, assim. Mas o futebol, de certa forma, ele te dá o privilégio de poder alcançar muita gente, né? Eu dizia, acho que não me lembro qual jogo que a gente jogou meio-dia, não sei se foi contra o Japão, eu acho que eu falei, pô, gente, segunda-feira, meio-dia, nós estamos jogando uma fase eliminatória de Copa do Mundo, que coisa melhor do que isso, né? Assim, tentando um pouco aliviar um pouco o ambiente, mas é assim, o ambiente do futebol e os vestiários, a gente tenta, de certa forma, pegar uma contribuição de cada um, seja dos atletas, dos físios, dos médicos, né? Que cada um possa contribuir de alguma maneira ali, para que quando a gente vai em campo, a energia esteja no máximo. Mas é um ambiente, de certa forma, que eu tenho certeza absoluta que quando eu deixar de jogar, eu vou sentir muita falta. Acho que isso e também dentro de campo, né, com a torcida gritando, né? Eu lembro de você já ter falado isso também uma vez, né, que era a sua cachaça. Eu sou viciado no jogo. Realmente, nessa idade agora, nesse momento, é mais difícil todos os outros sacrifícios, ou seja, fazer o treino em casa no contraturno, controlar a alimentação, controlar sono, deixar de jantar num dia porque você tem jogo e treino, ou porque os resultados não estão correndo bem, isso é um momento de se responsabilizar mais e aí ficar mais resguardado e tal. Esse tipo de coisa, para mim, é mais difícil hoje em dia. Mas o jogo, sabe, o momento do jogo ali, chegada no vestiário, quando eu vejo a camisa, tal, quando aquela adrenalina de não saber o que vai acontecer, se vai ganhar, se vai perder, como vai correr o jogo, que você precisa estar o tempo todo ali ligado. Isso para mim é uma sensação que eu penso que é o que a grande maioria dos atletas sentem muita falta quando deixam de jogar, e aí que você tem que tomar cuidado para não tentar substituir esse vício com outras coisas que sejam danosas, assim, à saúde ou ao patrimônio, aquilo que seja, porque realmente é algo forte. Dani, caminhando aqui para o final, fazer 2 perguntas rápidas sobre aprendizados. Aprendizados que você teve em grandes competições, em grandes clubes, e que outras pessoas podem absorver isso como aprendizado para as suas vidas também. Então, se você pudesse dizer assim, 3 aprendizados que você teve com Copa do Mundo e Seleção Brasileira, quais foram? Foram 15 anos na Seleção Brasileira, desde julho de 2011 até julho de 2026, onde se encerrou um ciclo para mim, que foi maravilhoso. Foi incrível, assim, mas de certa forma também um pouco frustrante em alguns momentos, e isso é normal na vida do ser humano. Esse é o primeiro aprendizado, que vão existir momentos de muita alegria, de muita euforia, vão existir momentos de frustração e tristeza enorme. Você não é especial por estar vivendo um momento ou outro, assim, é normal a todo ser humano. Isso tudo é vida, né? Acho que o aprendizado aí é seguir
tentar ser o mais equilibrado possível na euforia, não se sentir o maioral, na tristeza e na decepção, na frustração, não sentir que está tudo perdido, que você é um derrotado. Esse é o primeiro aprendizado, assim, tentar ter uma linearidade com tudo. A segunda coisa é valorizar a construção quando não tem ninguém vendo, a construção da história, a construção do legado, o seu trabalho, a sua dedicação, quando não tem câmera, quando não tem holofote, quando não tem ninguém vendo que você acordou mais cedo para ir para o seu trabalho, para a sua empresa, quando não tem vendo que você trabalhou até mais tarde e que ninguém foi lá te dar parabéns, que o seu chefe não chegou lá e te deu uma promoção já no dia seguinte. Valorizar isso, porque no final das contas, a gente olha para o todo, e o todo ele é bonito mesmo com momentos de dificuldade, com momentos de tristeza, de decepção, sabe? Mas esse todo ele vai ter vários momentos onde você vai falar, cara, que não tem ninguém reconhecendo aquilo que eu estou fazendo. Estou fazendo para quem? Para quê? Então aí você tem que entender que está fazendo para você mesmo, para a construção da sua lenda pessoal, eu costumo dizer. E a terceira coisa é gratidão. Gratidão pela vida, pelos momentos, gratidão pelas pessoas, pelas conexões, porque é isso que fica no final das contas, tá? Por mais que em qualquer circunstância e situação existam prêmios, troféus, promoções no emprego, cargos melhores remunerados e tudo, mas isso é maravilhoso, não vou mentir, mas as conexões, sabe? Aquilo que as pessoas sentem quando te veem, que você sente quando veem as pessoas, quando você senta e fala, caraca, vamos relembrar daquela história, aquele dia, sabe? Isso é uma coisa realmente isso é uma coisa que realmente você sente na pele, assim, e que isso fica, né? Isso realmente é o que fica. Então, ser grato pelas conexões, pelas relações construídas, diria que é isso. Obrigado, irmão. Feito? Valeu demais. Cara, eu fico muito impressionado assim, com essa sua honestidade brutal, né, de falar as coisas que sente, que pensa, porque eu acho que a maior parte das pessoas, né, a gente vive às vezes a vida aqui meio tentando escapar da morte, tentando escapar da dor, né, e a dor ela está muito conectada com a realidade. Né, e você fala da realidade de uma maneira muito natural, então eu te agradeço por isso. Obrigado demais por ter dividido o sofá aqui comigo. É certo que eu vou tomar porrada com umas coisas aí, né? Não tem problema, tá tudo certo. Obrigado. Tamo junto, meu irmão. E vamos em frente para o próximo passo. Valeu, obrigado demais. Tamo junto.